Você já teve a sensação de que a sua mente não consegue descansar? Você tenta relaxar, mas os pensamentos continuam chegando. Você deita para dormir, mas começa a lembrar de problemas. Imaginar situações, criar preocupações sobre coisas que ainda nem aconteceram. Talvez você perceba que o seu corpo também reage. O coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam totalmente tensos. Uma sensação de medo aparece sem uma explicação clara e objetiva. E muitas vezes surge uma pergunta: será que tem algo errado comigo? Por que eu não consigo desligar minha mente? Por que será? Por que eu vivo preocupada mesmo quando aparentemente está tudo bem? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, reis e rainhas. Hoje nós vamos conversar sobre 7 sinais de que a ansiedade pode estar dominando a sua vida. Mas antes de tudo, guarde esta verdade: você não é a sua ansiedade. A ansiedade é uma experiência que pode ser compreendida e também cuidada. Ela não define seu valor, sua identidade e nem o amor que Deus tem por você. Nós somos seres completos, corpo, alma e espírito, ou corpo, mente e espírito. A ciência nos ajuda a compreender nossas emoções. A fé nos revela quem nos sustenta nessa caminhada. Ou seja, Deus é quem nos sustenta. E quando unimos conhecimento e fé, conseguimos cuidar do ser humano de forma completa, ou seja, cuidar de nós. Então permaneça comigo aqui até o final, porque talvez você reconheça sinais que estavam escondidos e encontre caminhos para viver com mais equilíbrio e paz. E agora, vou te cumprimentar, né? Shalom, shalom! Bom dia, maravilhosos e maravilhosas! Eu sou o filho amado do Abba, meu nome é Raquel Luz. E se você já faz parte desta família aqui, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um Manhã com Abba. E para você que chegou aqui hoje pela primeira vez, receba meu carinho, meu abraço, que honra ter aqui comigo. Vai lá maratonar nos outros vídeos, tá? Já se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha essa mensagem e escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo. Todos vocês que estão aqui comigo, digita aí, tá? De onde vocês estão assistindo para me te conhecer. E mais uma vez, que alegria ter você aqui comigo. O versículo base de hoje se encontra em Filipenses 4, 6 e 7. E diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Quando olhamos para esses dois textos, nós encontramos aqui uma direção profunda para quem enfrenta a ansiedade. Em Filipenses, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas precisamos entender corretamente essa palavra. Paulo, ele não está dizendo que uma pessoa de fé nunca terá momentos desafiadores. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está ensinando que nós devemos ignorar nossas emoções. Ele não está ensinando isso. Ele está mostrando aqui o caminho, entende? Aquilo que pesa dentro de nós precisa ser levado para Deus. A ansiedade, muitas vezes ela cresce quando nós tentamos carregar sozinhos pesos que Deus nunca pediu para carregarmos. Tentamos controlar o futuro, tentamos prever tudo, tentamos garantir que nada sairá errado. Mas existem coisas que estão nas nossas mãos e existem coisas que precisam ser entregues nas mãos de Deus. Isaías 41, 10 traz uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Deus não promete aqui uma vida sem lutas, não. Ele promete a presença dele. Ele não diz: você nunca passará por momentos desafiadores. Ele diz: eu estarei com você durante esse momento. Quando a ansiedade, ela diz: você está sozinho, você está sozinha, a palavra de Deus responde: eu sou contigo, filho. Eu sou contigo, filha. Quando a ansiedade diz: você não vai conseguir, a palavra responde: filho, filha, eu te fortaleço. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eu estou no governo. Você pode até perder o controle. Eu não perco o controle, eu não perco o governo. E aqui eu quero que você entenda um pouco
a ansiedade pela visão emocional. Nós falamos um pouco relacionado à visão espiritual. E nós vamos compreender também o que acontece dentro de nós. Porque a ansiedade, ela faz parte de um sistema de proteção do nosso organismo. Deus criou o nosso cérebro com mecanismos de alerta. Para quê, Raquel? Para nos proteger. Só que, quando existe uma ameaça, o corpo se prepara, o coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam preparados, a mente procura uma solução. Esse sistema é importante. O problema acontece quando esse alerta permanece ligado, mesmo quando não existe um perigo real naquele momento. É como um alarme que não consegue desligar. Eu quero que você imagine uma casa com um sistema de segurança instalado. Esse alarme foi criado para proteger uma família. E aí, se alguém tenta entrar, esse alarme vai acionar. Ele tem uma função muito importante, extremamente importante. Mas imagine que esse alarme começa a disparar sem existir nenhum perigo. Ele toca durante a madrugada toda. Toca quando uma folha cai no quintal, toca quando alguém passa perto da casa. Já parou para imaginar? Você vê depois. Depois de um tempo, os moradores começam a viver o quê? Assustados. Eles não conseguem descansar porque estão sempre esperando o próximo barulho. Começa a acostumar. O mecanismo da pessoa começa a acostumar com aquela situação. O problema não é o alarme existir. O problema é ele funcionar fora do momento certo. Assim também acontece com a ansiedade. Deus criou dentro de nós mecanismos de proteção, mecanismos de defesa. E a preocupação pode sim nos ajudar a nos preparar. Mas quando a mente permanece em alerta o tempo todo, ela começa a causar desgaste, cansaço, fadiga. A ansiedade faz o corpo dizer: existe um perigo. Mas precisamos aprender a perguntar o quê? Esse perigo está realmente acontecendo agora? É real? E lembrar, Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Eu tenho Deus no governo. Então vamos lá para o primeiro sinal de preocupação excessiva. O primeiro sinal de que a ansiedade pode estar dominando a vida é quando a preocupação ocupa um espaço exagerado dentro da mente. A pessoa pensa: e se der errado? E se acontecer alguma coisa? E se eu não conseguir? Começa nos e se. Ela tenta resolver no pensamento situações que ainda nem chegaram, nem aconteceram. A mente busca segurança através do controle. Mas quanto mais ela tenta controlar tudo, mais cansada ela fica. E o que a palavra nos ensina? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Está escrito em Salmos 37:5. Agora, entregar não significa deixar de agir. Significa reconhecer que Deus continua cuidando enquanto fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Você está fazendo o que é para você fazer? Faça com excelência, porque Deus vai fazer a parte dele com excelência. Segundo sinal de que a mente está acelerada, quando a pessoa não consegue descansar mentalmente. O corpo está parado, mas a mente, ela continua trabalhando sem parar. Ela revive conversas, ela cria cenários, pensa no passado, se preocupa com o futuro. Essa aceleração constante rouba a capacidade de viver o presente, de viver o hoje, de viver o agora. Precisamos aprender a voltar para o agora e lembrar: Deus está comigo neste momento? Ele está aqui. Começar a sentir a real presença dele e mostrar para o seu cérebro, para você, que você não está mais sozinho. Terceiro sinal: o corpo vive em alerta. A ansiedade também pode aparecer através de quê? Do corpo. Algumas pessoas percebem o quê? Coração acelerado, tensão muscular, respiração alterada, cansaço frequente, sensação de aperto e muitas outras coisas e outros sinais. A mente e corpo estão automaticamente, gente, conectados. Por isso, cuidar das emoções também faz parte do cuidado que Deus deseja para todos nós. E já escreve aí, anota aí a chave do dia. Coloca aí: reconhecer os sinais da ansiedade é o primeiro passo para buscar equilíbrio, cuidado e restauração. Anotou? Agora anota a frase do dia. Coloca assim, ó: eu não sou controlado pelos meus medos. Deus me conduz com amor, sabedoria e paz. Anotou?
Anote. Agora vamos para o quarto sinal. Qual que é o quarto sinal, Raquel? Necessidade de controlar tudo. Reis e rainhas. Um dos sinais que a ansiedade pode estar dominando a vida é a necessidade constante de controlar tudo. Você é uma pessoa controladora? Você quer controlar tudo? A pessoa ela sente que precisa prever cada detalhe. Ela pensa, se eu não cuidar, tudo vai dar errado. Como se ela fosse a salvadora da pátria 24 horas. Se eu não resolver, ninguém resolve. Eu preciso garantir que tudo saia perfeito. Mas existe um peso muito grande em tentar controlar tudo aquilo que não está nas nossas mãos. Cansa, é estressante. Nós podemos planejar, sim. Nós podemos fazer nossa parte, sim. Nós podemos tomar decisões, sim. Mas não temos controle absoluto sobre todas as situações. Aprenda isso de uma vez por todas, que dói menos e você vai ficar viver uma vida mais tranquila. Quando tentamos controlar tudo, a nossa mente não descansa. Não descansa. E Jesus, ele nos ensinou. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Está lá em Mateus 6:27. Ou pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Está lá em Mateus 6:27. Ou seja, a confiança em Deus não significa deixar de agir. Significa fazer aquilo que está ao nosso alcance. E confiar aquilo que está além do nosso controle nas mãos do Senhor. Você consegue ter essa clareza? Então vamos para o quinto sinal. Evitar situações por medo. Quantas das vezes você evitou situações por causa do medo? Então deixa eu te falar, maravilhosos e maravilhosas. Esse sinal é um outro sinal importante. É quando o medo começa a limitar a sua vida. A pessoa começa a evitar situações porque imagina sempre o pior cenário. Ela pensa, e se eu passar mal? E se eu não conseguir? E se der errado? E se algo der errado? Aos poucos, a ansiedade começa a escolher por ela. Ela deixa de viver experiências, oportunidades e momentos importantes porque o medo assume o controle. Mas precisamos lembrar de uma coisa, e é muito importante. O medo, ele pode aparecer, mas ele não precisa dirigir a nossa vida. A coragem não é a ausência do medo, não. A coragem é continuar caminhando mesmo sabendo que Deus está conosco. Sexto sinal. Qual é o sexto sinal? Irritabilidade e cansaço emocional. Reis e rainhas, muitas pessoas não percebem que a ansiedade também pode aparecer através da irritação. Já que uma pessoa vive irritada, vive estressada, uma mente sobrecarregada, fica mais sensível. Pequenas situações parecem maiores. A paciência diminui, o corpo fica cansado, a pessoa sente que está sempre no limite, né? Isso acontece porque viver constantemente em estado de alerta consome muita energia emocional, muita mesmo. Por isso, precisamos aprender a olhar para dentro e perguntar: o que está acontecendo comigo? Existe algo que eu preciso cuidar? Ou seja, e deixa eu te falar, autoconhecimento não é condenação. É uma oportunidade de transformação. E Deus quer trazer algo extraordinário na sua vida. Sétimo sinal. Sétimo sinal, perda da paz interior. O último sinal é quando uma pessoa percebe que perdeu a capacidade de descansar por dentro. Mesmo quando tudo parece bem, existe uma inquietação. Existe uma sensação constante de preocupação. Existe dificuldade de aproveitar o momento presente. Ela não consegue desfrutar o momento presente. E aqui precisamos compreender algo. A ansiedade pode ocupar seus pensamentos, mas ela não precisa ocupar o lugar que pertence apenas a Deus. A paz de Deus não significa ausência de problemas, não. Significa ter um coração guardado por Ele, mesmo durante os desafios. Raquel, como começar a mudar esse ciclo? O que eu faço então? Me ajuda! Reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. Você reconheceu os sinais e agora? Agora precisamos entender como começar a real mudança. Então, primeiro, pare de lutar contra você mesmo. Porque muitas pessoas sofrem com a ansiedade e depois sofrem porque se culpam por sentir aquilo. Sofrem 2 vezes ou até mais. Mas compreender é o início da transformação. Para de mexer nessa mesa. É o início da transformação. Segundo, aprenda a observar seus pensamentos. Nem todo pensamento que chega representa uma verdade.
A mente ansiosa pode criar possibilidades e apresentar como se fossem certezas. Terceiro, cuide do seu corpo. Cuide da sua respiração. Tenha descanso. Seu corpo precisa de descanso. Alimentação saudável. Você precisa ter momentos de pausa. Você precisa se amar, ter um momento para você, se priorizar. Tudo isso faz parte do cuidado emocional. Quarto, leve suas emoções para Deus. Apresente a Deus, porque a oração não é fugir da realidade. É encontrar força para enfrentar a realidade com a presença do Senhor. E aqui eu quero que você entenda algo. Eu quero que você imagine comigo uma pessoa segurando um copo cheio de água. Não tem quando você pega um copo e enche de água? No começo, parece fácil. Ela consegue segurar por alguns minutos sem dificuldade. Mas imagine essa pessoa pegar um copo de água, continuar segurando esse copo durante 1 hora. Eu sempre falo que nem precisa de copo d'água, mas eu gosto de dar esse exemplo, né? Só o copo vazio já cansa. Imagine depois de algumas horas. O copo continua tendo o mesmo peso? Sim. Mas o braço começa a doer. O problema não é apenas o peso do copo. O copo não mudou o peso dele. É o tempo que a pessoa permanece o quê? Segurando aquilo. Enquanto eu tô falando aqui, fica um tempinho só com o seu braço assim pra você ver. Assim acontece muitas vezes com as emoções. Continua com o braço aí. Não é apenas uma preocupação específica que causa desgaste. É o tempo que carregamos medos, inseguranças, preocupações, pensamentos, sem encontrar descanso. Tá com o braço aí ainda? Talvez tá legal, mas continua mais um tempo aí, vai começar a cansar. A ansiedade muitas das vezes cresce quando estamos segurando coisas que precisam ser cuidadas, entregues e ressignificadas. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ou seja, Mateus 11:28 é onde está escrito essa mensagem. Agora a pergunta de hoje é: o que eu tenho segurado por tanto tempo que já está cansando a minha alma? Existem pesos que precisamos tratar. Existem feridas que precisamos cuidar. Existem cargas que precisamos colocar nas mãos de Deus. É fácil, Raquel? Não. Não é. É desafiador. Mas é o melhor caminho. É o caminho que precisa ser feito. Agora anota a frase aí de impacto. Coloca aí, frase de impacto. Eu não preciso controlar todos os detalhes da minha vida para ter paz. Eu preciso confiar naquele que continua segurando a minha história. Agora eu quero orar e você vai repetir, amém? Diga assim: Pai, nesta manhã eu entrego diante de Ti tudo que está pesado dentro do meu coração. Entrego minhas preocupações, entrego os meus medos, entrego todos os pensamentos que roubam minha paz. Diga: Pai, ensina-me a confiar mais na Tua presença do que nas minhas inseguranças. Quando minha mente acelerar, me lembra que Tu estás comigo. Quando o medo tentar dominar meus pensamentos, fortalece minha fé, papai. Vai dizendo aí, vai repetindo. Diz: eu declaro que a ansiedade não terá a palavra final sobre a minha vida. Minha mente pertence a Ti. Minha mente pertence a Cristo. Meu coração descansa em Ti, papai. Eu recebo Tua paz, que excede todo entendimento. Eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero orar por você. Eu vou orar e você vai dizer amém. Eu tomo posse, eu recebo. Pai, eu apresento diante de Ti cada rei, cada rainha que está acompanhando esta manhã com ela. Cada um que tem vindo aqui. O Senhor conhece aqueles que enfrentam batalhas silenciosas. Conhece aqueles que acordam durante a madrugada com pensamentos acelerados. Conhece aqueles que sorriem por fora, mas enfrentam lutas por dentro. Neste momento, o Espírito Santo vai visitando agora cada coração. Traz descanso para as mentes cansadas. Traz esperança para aqueles que perderam as forças. Pai, que toda mentira do medo seja substituída pela verdade da Tua palavra. Que cada pessoa sinta a Tua presença. Eu não estou sozinho. Diga assim: eu não estou sozinho. Diga: Deus está comigo. Vai, fala: Pai, me fortalece, me renova, me restaura. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou falar agora diretamente para você e você vai dizer amém. Eu tomo posse. Eu declaro agora sobre a sua vida. Diga amém. A ansiedade não governará mais os seus pensamentos. Diga: eu tomo posse. O medo não determinará mais as suas escolhas. A partir de agora, o Senhor está trazendo equilíbrio para a sua mente, descanso para a sua alma, renovação para as suas emoções. Você não será definido pelos momentos desafiadores que você enfrentou.
Você continuará caminhando, porque Deus é que sustenta a sua história. É Ele que governa a sua vida. É Ele que move. É Ele que age. Diga: eu creio, eu faço crer, eu tomo posse. Então que você possa receber em nome de Jesus neste dia. E eu quero dizer algo para você de extrema importância. Talvez hoje você percebeu que tem tentado carregar sozinho muitos pesos. Pesos que Deus nem pediu para você carregar, da família. Situações que você está carregando de pessoas que nem era para estar carregando. Talvez você tenha buscado respostas em vários lugares, mas ainda está sentindo um vazio extremamente enorme dentro do teu coração. Jesus não veio apenas trazer conforto. Ele veio restaurar nossa comunhão com o Pai. Ele veio trazer perdão, transformação e uma nova vida. Se hoje você deseja entregar sua vida a Jesus ou voltar para os caminhos dele, faça essa oração comigo com muita sinceridade neste momento. Eu vou falar e você vai repetir. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim. Transforma meu coração. Eu creio que Tu és o Cristo. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste para me dar uma nova vida. Eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, guia os meus passos. Renova minha mente. Restaura minha história. Me ajuda nessa caminhada. Não me deixe desanimar. Eu quero viver tudo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Eu quero desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Amém? Reis e rainhas, guarde essa verdade. A ansiedade, ela pode tentar dominar seus pensamentos, mas ela nunca será maior do que o Deus que cuida de você. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Coloca aqui no comentário, aqui, ó. Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa encontrar paz, com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, para que possamos caminhar juntos todas as manhãs. Que o Senhor abençoe sua casa, fortaleça a sua mente, renove as suas forças e te abençoa poderosamente. Até amanhã às 6 horas da manhã em mais um Manhã com Aba. Shalom, shalom!